Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo no 272, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, trazendo a síntese da geopolítica da semana, principais fatos, uma análise aí para vocês desse mundo complicado que nós estamos vivendo. Lembrando a todos que o Conexão Geo está no YouTube, Spotify, Apple Podcast e também estou com o canal lá no Instagram, tentando diariamente postar notícias sobre a geopolítica global. E no LinkedIn, na minha página pessoal, fazendo aí também algumas análises sobre os fatos correntes. Bom, o tema principal que trago para vocês, que eu escolhi, foi sobre uma notícia que saiu essa semana, na terça-feira, um comunicado, na verdade, do governo do Iêmen, o governo oficial do Iêmen, que é reconhecido pelas Nações Unidas, pelos países, falando sobre a ameaça dos Houthis, aqueles rebeldes xiitas associados com o Irã, deles sabotarem os cabos submarinos ali no Mar Vermelho. Lembrando a vocês que 98% das comunicações globais elas passam por cabos submarinos. Muita gente ainda tem na cabeça que as comunicações globais são via satélite, negativo. Comunicações globais são feitas por cabos submarinos e cerca de 17, 18% das comunicações globais passam por cabos submarinos que estão no fundo do mar, no Mar Vermelho. E esse comunicado do Iêmen, logicamente, trouxe muita apreensão, né, a vários países, lógico, e aqui trago para vocês a minha análise com relação a esse assunto. É importante a gente entender que não é fácil sabotar um cabo submarino, não é uma coisa trivial, e não acredito que os Houthis tenham capacidade técnica para fazê-lo. Entretanto, nós não podemos esquecer que os Houthis são apoiados pelo Irã e o Irã mantém navios na região, tanto do Mar Vermelho como no Golfo de Aden. Segundo a inteligência dos Estados Unidos, esses navios iranianos estão lá para passar informação para os Houthis com relação a que alvos os Houthis devem atacar. Vocês têm acompanhado aí desde novembro que os Houthis têm lançado mísseis e drones de terra contra navios mercantes transitando ali no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, mas esses navios não podem ou não devem ser de companhias russas ou chinesas, que são grandes aliados do Irã. Então essa é uma preocupação que os iranianos têm, e eles estão direcionando esses ataques dos Houthis que nós temos acompanhado aí nas últimas semanas. E também acho que pela quantidade de navios de guerra de vários países, tem navio dos Estados Unidos, tem da França, tem do Reino Unido, tem do Japão, Coreia do Sul, da própria China, da Índia, vários navios de guerra patrulhando aquela região do Golfo de Aden, alguns no Mar Vermelho, ou seja, realizar uma operação dessa de sabotagem a um cabo submarino não é coisa fácil, acho difícil de acontecer, mas não é impossível, e acaba lembrando a gente sobre a importância da proteção de cabos submarinos, né, que é um tema que está sendo bastante discutido aí no mundo atualmente. E falando sobre Mar Vermelho, ataques de Houthis, etc., esses ataques já causaram um prejuízo danado ao Egito, né? Agora, no mês de janeiro, já saíram os números, a receita do canal de Suez ela caiu à metade nesse mês de janeiro, comparado com janeiro do ano passado. Ano passado, a receita com o canal de Suez, só com a passagem de navios por ali, foram 804 milhões de dólares, é muito dinheiro, apenas um mês, e agora, no mês de janeiro, 428 milhões de dólares. Então, é um dado para nós registrarmos, para ver o impacto, né, que esses ataques dos Houthis estão causando aí ao comércio marítimo internacional. Também relacionado à região do Oriente Médio, o ataque dos Estados Unidos por drone na noite de quarta-feira, lá em Bagdá. Os Estados Unidos atacou com drone um veículo que estava levando o chefe do grupo pró-Irã, que baseado no Iraque, que atacou a base dos Estados Unidos na Jordânia. Vocês lembram que teve esse ataque, comentei no podcast da semana passada, que um grupo pró-Irã no Iraque fez contra uma base americana, matando 3 americanos, e o líder desse grupo foi morto por um drone dos Estados Unidos, né, que atacou um carro onde ele estava, junto com outros 2 membros do mesmo grupo, lá em Bagdá. Não vou nem entrar aqui no mérito, né, se os Estados Unidos têm, perante o direito internacional,
a autoridade para fazer algo assim, né? Um drone dentro de um país amigo, que é o Iraque, matando 3 cidadãos, ou seja, realmente, mas o ponto aqui interessante vocês terem uma ideia do quanto precisa a inteligência dos Estados Unidos e conseguir fazer algo assim, de um drone destruir um carro e não ter grandes consequências, não temos a informação aí de danos colaterais, de outras mortes, é realmente impressionante. Também com relação ao conflito ali em Gaza especificamente, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, não conseguiu negociar com o Netanyahu o cessar-fogo, uma proposta do Hamas. Netanyahu não aceitou. O Hamas tinha proposto aí liberar todos os reféns caso Israel retirasse todas as suas tropas de Gaza e ainda libertasse alguns presos palestinos que estão em prisões israelenses. O Netanyahu descartou essa possibilidade e o Blinken ficou meio que numa situação difícil. A impressão que me dá é que Netanyahu sabe que a qualquer momento o governo dos Estados Unidos, o governo Biden, não vai mais resistir à pressão que está tendo dentro dos Estados Unidos, até mesmo dentro do Partido Democrata, e vai tirar o veto a uma resolução do Conselho de Segurança determinando o cessar-fogo nas hostilidades de Israel dentro de Gaza. E aí também, se isso acontecer, se os Estados Unidos deixar de vetar essa resolução no Conselho de Segurança, vamos ver se Israel realmente segue a determinação do Conselho de Segurança. Acho que segue sim. Por isso que o Netanyahu está insistindo em tentar destruir o máximo possível das forças do Hamas lá em Gaza e, obviamente, nós temos visto aí os efeitos colaterais, digamos assim, com a morte de vários palestinos que não tem nada a ver com essa história. Esse é um ponto bastante importante. E, para fechar, não vamos esquecer que aquela fronteira entre Israel e o Líbano está bastante tensa. Do lado do Líbano, temos o Hezbollah, grupo também xiita, apoiado pelo Irã e que é militarmente bem mais forte do que o Hamas. Vamos mudar de assunto, vamos lá para baixo, lá para o sul, né? A China inaugura a sua 5ª estação na Antártica, isso mesmo, né? Já falei para vocês em outros podcasts, aqueles que já me acompanham há bastante tempo, a Antártica é regida por um tratado que foi assinado em 1959, entrou em vigor em 1961, na época foi assinado por 12 países. Hoje, 29 países são membros consultivos do Tratado da Antártica, com direito a voto e veto sobre tudo que acontece lá. O tratado proíbe a presença de armas, de teste de armas, de bases militares, de exploração mineral. E a Antártica é um território maior do que o Canadá. Pois bem, a China ela se tornou membro consultivo do Tratado da Antártica 2 anos depois do Brasil. O Brasil entrou em 1980, se tornou membro consultivo em setembro de 83 e a China se tornou membro consultivo apenas 2 anos depois, em 85. A primeira estação chinesa na Antártica ela foi inaugurada em 20 de fevereiro de 85. Quando a nossa primeira estação foi inaugurada dia 6 de fevereiro de 84, ou seja, 1 ano antes da estação chinesa. Aliás, essa semana também completamos o aniversário de 40 anos da estação Antártica Brasileira, Comandante Ferraz, lá na Ilha Rei Jorge, Península Antártica. Muito orgulho para nós, a nossa presença lá, muito importante. Mas voltando para o caso da 5ª estação chinesa, a estação de Kinlin, que foi inaugurada quarta-feira agora, dia 7, inclusive com pronunciamento ao vivo do presidente Xi Jinping para os chineses que estavam lá na estação, na Antártica. Essa estação de Kinlin vai ser a 3ª de ocupação permanente, ou seja, verão e inverno vai ter sempre gente lá, né? Das 5 estações chinesas, 3 são permanentes e 2 só operam no verão. E dessas que operam no verão, também chama a atenção de vocês que a estação de Kunlun é a estação mais alta do continente antártico. Essa estação fica a 4.000 metros de altitude. Vocês imaginam uma estação que fica a 4.000 metros de altitude, a logística para manter essa estação em operação durante o verão, acesso a essa estação, e é a estação mais alta de todo o continente. Com isso, a China ela fica com 3 estações permanentes, que cada uma defrontando um continente, né? Uma defronta o Atlântico, outra defronta o Índico, e agora essa estação de Kinlin defronta o Oceano Pacífico.
Acho que é importante a gente comentar, a gente saber desse crescente interesse, essa crescente presença chinesa na Antártica, porque isso nos remete à nossa presença na Antártica. O Brasil tem que se orgulhar muito da sua estação, muito do seu programa Antártico, mas nós temos que divulgar mais a importância da Antártica para o Brasil, para o clima brasileiro, ou seja, para o nosso agronegócio e, obviamente, não tem nenhum interesse do ponto de vista estratégico que a Antártica passe a ter, por exemplo, bases militares com possibilidade de lançamento de mísseis e coisas do tipo, considerando que o Brasil é o sétimo país mais próximo geograficamente da Antártica. São coisas que nós precisamos divulgar mais para a nossa sociedade, precisamos debater mais a importância de estarmos na Antártica e aumentarmos essa presença com mais bases. Continuamos apenas com uma base, uma estação científica, enquanto que China já com a sua 5ª estação. Vamos para o Estamos de Olho? Estamos de Olho, primeira parte do Estamos de Olho, obviamente, conflito Ucrânia e Rússia, algumas coisas essa semana, destaque foi ontem, com a confirmação da saída do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. O Zelensky substituiu, ele estava desde o início da guerra, chefiando as Forças Armadas ucranianas. O presidente Zelensky substituiu. Muitas especulações se essa substituição tem a ver com o medo do Zelensky de perder força política, né, algo nesse sentido. Mas a gente sabe que a situação no campo de batalha está bastante difícil para a Ucrânia e muito mais difícil com essa demora para o Congresso dos Estados Unidos aprovar os 60 bilhões de dólares aí em termos de pacote de ajuda militar para a Ucrânia. E acho que em ano eleitoral muito difícil do Congresso aprovar, ainda mais depois que o Trump disse claramente ser contra esse pacote. Então o Congresso americano não apoia e com isso enfraquece muito o exército ucraniano, obviamente, mas também a posição do Zelensky até para negociar. Se nós admitimos que está muito difícil da Ucrânia recuperar os cerca de 20% do seu território que perdeu para a Rússia nesse conflito, como é que o Zelensky vai sentar na mesa de negociações com Putin para negociar a paz, né? Sabendo que está com seu exército mais enfraquecido porque não recebe mais a ajuda do Ocidente que recebia. Esse é um ponto importante também que temos que levar em consideração. E a outra notícia é que a Turquia ela aprovou a entrada da Suécia na OTAN para ser o 32º país membro da maior aliança militar do planeta, mas a Hungria essa semana segurou e foi para votação no parlamento húngaro e o partido que está no governo, ele sabotou a reunião e deixou o parlamento húngaro e não votou a entrada da Suécia na OTAN. Vamos seguir de olho. A entrada da Suécia na OTAN, como já foi o caso da Finlândia, na minha avaliação, uma grande derrota no nível estratégico para o Putin, considerando aí dois países importantíssimos ali, o Mar Báltico praticamente um mar totalmente da OTAN, apenas a Rússia ali, o único país que não é da OTAN naquela região. Também estamos de olho na situação de Guiana com Venezuela. Já comentamos com vocês que agora em janeiro já ocorreu a primeira reunião entre os chanceleres dos dois países aqui no Brasil, o Brasil mediando essa questão desde dezembro, mas a novidade da semana é que a empresa norte-americana, a ExxonMobil, que já explora petróleo do mar da Guiana, anunciou que vai, até o final do ano, iniciar a exploração de 2 poços de petróleo no mar, offshore, nas águas jurisdicionais correspondentes àquela região de Essequibo, ou seja, aquela região que a Venezuela diz que é dela. Né? Lembrando, essa questão está no Tribunal Internacional de Haia para ser julgada. A Venezuela não abre mão dessa região, ela corresponde a mais aproximadamente 2/3 da região total da Guiana e, obviamente, tem um espaço marítimo ali correspondente. E a ExxonMobil, essa semana, anunciou que vai explorar 2 poços de petróleo dentro dessas águas jurisdicionais. Então, a situação pode piorar. A vice-presidente Delcy Rodrigues e o ministro da Defesa, o Padrinho Lopes, já se manifestaram em redes sociais ontem, contrário a isso, repudiando a ação e ameaçando a Exxon que, se isso realmente acontecer, vai ter consequências. Não vi ainda nas redes sociais um pronunciamento, uma posição do presidente Maduro em relação a isso. Outra questão que também estamos de olho, as crises africanas, guerra civil no Sudão, uma tragédia humanitária, quase 9 milhões de pessoas deslocadas, né, desde o início do conflito civil, da guerra civil no país, que começou em abril do ano passado. Temos aí mais de 1 milhão
desses quase 9 milhões de deslocados saíram do país, inclusive os países do entorno ali sofrendo bastante com essa guerra civil no Sudão, principalmente o Chad, Sudão do Sul, Egito, ou seja, países pobres que também acabam recebendo esses refugiados, e é uma situação muito séria que ainda não foi resolvida. Mas o destaque na África essa semana foi no Senegal, um país bastante estável politicamente, para os padrões aí africanos, numa região bastante conturbada já por Mali, Burkina Faso, Níger, todos aqueles golpes que ocorreram nesses 3 países, e o Senegal, o parlamento do Senegal, na segunda-feira, decidiu postergar, adiar as eleições que iam ocorrer agora no final do mês de fevereiro para dezembro, num pedido do presidente, em função aí de um problema entre a corte, digamos assim, o TSE do Senegal e o parlamento em relação a quais candidatos não estariam em condições de ser candidatos, né, a próximas eleições presidenciais. Obviamente isso aí está gerando muita insatisfação no país e também no entorno ali do Senegal. Os países da CEDEAO, que atualmente é presidida pela Nigéria, emitiu um comunicado falando para o Senegal voltar à condição normal, democrática, voltando a ter eleições no final de fevereiro. Senegal também é ex-colônia francesa, ou seja, entorno estratégico brasileiro, estamos de olho, vamos seguir acompanhando também essa situação no Senegal. E, fechando, estamos de olho aí, os resultados que já temos de momento das eleições no Paquistão, que aconteceram ontem. O partido do Imran Khan, o Imran Khan foi primeiro-ministro, está preso, tá, assim, sentença de 34 anos. Os números que temos já divulgados é que o partido do Imran Khan venceu as eleições no Paquistão. Isso é bastante complicado, porque os militares no Paquistão têm um peso muito grande no país, e eles estavam meio que forçando a barra para que o ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif vencesse as eleições, o partido dele vencesse as eleições e o levasse a se tornar o novo primeiro-ministro. Então, a situação ainda está bastante indefinida no Paquistão. Paquistão é um país nuclear, quinta maior população do planeta, tem a Índia aí como maior ameaça, né? O maior problema do Paquistão é a Índia e vice-versa. E tem a China aí como um grande aliado, a China fazendo várias obras de infraestrutura no Paquistão, emprestando dinheiro, já construiu o porto de Gwadar lá no Paquistão, a China com uma grande presença no Paquistão, mas o Paquistão tem estado aí com muitos tumultos, muitos problemas econômicos também, e vamos seguir acompanhando aí, devemos ter notícias ao longo do dia de hoje, também no final de semana, sobre o resultado das eleições no Paquistão. E para fechar, como sempre, uma boa notícia, resultado muito positivo de 2023 dos portos brasileiros. Agora a gente tem sim o resultado consolidado. Só para vocês terem uma ideia, o setor portuário nacional movimentou 1,3 bilhão de toneladas de cargas em 2023, é um recorde. Nunca os portos brasileiros movimentaram essa carga. Foi um aumento de 6,9% em relação a 2022, fruto aí da gestão que melhorou nos últimos anos. Logicamente não foi somente pela gestão de 2023, dos anos anteriores também ajudou. É o que eu falo sempre, temos que ter uma gestão profissional dos nossos portos, economia azul, um país que tem uma Amazônia azul aí de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, precisa ter uma economia azul forte, e o resultado foi muito positivo. Destaque aí para as operações com soja, milho, óleo bruto de petróleo e minério de ferro, a maior quantidade de carga nos portos brasileiros, e eu acho que é uma boa notícia, e com ela fecho o nosso Conexão Geo 272, agradecendo a confiança de vocês no meu trabalho. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu ok no YouTube, compartilhem com seus amigos, me ajudem a divulgar o nosso Conexão Geo, e um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.